Let's go to the book of Philippians. Vamos para o livro de Filipenses. Everyone grab your Bible or your smart device. Todo mundo pegue sua Bíblia ou o seu telefone. Philippians chapter 4. Filipenses capítulo 4. We're going to read verse 1 through verse 8. A gente vai ler dos versos 1 até o verso 8. It is the custom of our church from the book of Ezra that we stand for the reading of God's word. É um costume da nossa igreja, de acordo com o livro de Esdras, que a gente se levanta para ler a palavra do Senhor. Hallelujah. Go ahead. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor, e eu direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama e tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amen. Amen. You may be seated in the presence Você of the pode se Lord. sentar na presença do Senhor. You understanding my English more? Vocês estão entendendo mais o meu inglês? Mais ou menos. Kinda. Hallelujah. Today I want to speak to you from the subject entitled I Choose Joy. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu dei o título de Eu escolho a alegria. I choose joy. Eu escolho a alegria. Some of you are taking notes, so I want to give you a few points. Eu quero, para vocês que estão anotando, eu quero dar alguns tópicos para vocês anotarem. I want us to sum up Philippians chapter 4. Eu quero que a gente resuma aqui Filipenses capítulo 4. Most of us already know that it's the Apostle Paul speaking to the church of Philippi. A maioria de nós já sabe que isso aqui é o apóstolo Paulo falando da igreja de Filipe. Come on, note takers, let's go. Vamos, vocês que estão anotando, anotem isso. Let's see what's in chapter 4. Vamos ver o que acontece aqui no capítulo 4. These are the challenges of Apostle Paul to the church. Esses aqui são os desafios do apóstolo Paulo em relação à igreja. Number 1, Número 1, maintain unity. manter a unidade. Maintain unity. Manter a unidade. Unity doesn't come natural Unidade não vem de forma natural, because we all like to do things our own way. porque todos nós gostamos de fazer as coisas da nossa In forma. order for there to be unity in the church, Mas para que haja unidade na igreja, in order for there to be unity in the company or in a marriage, para que haja unidade na nossa empresa ou no casamento, someone has to serve the other person. alguém precisa servir a outra pessoa. And the other person has to serve someone else. E a outra pessoa precisa servir a outra It pessoa. cannot be about you. Não pode ser sobre você. I want you to look at the person beside you, tell him it's not all about you. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga, não é sobre você. Nem tudo é sobre Now, você. if they got angry just now, Talvez they're alguém tenha- probably the problem. Se essa pessoa ficou com raiva agora, provavelmente ela é o problema. He was challenging them. Isso era um desafio para eles. Maintain unity. Manter a unidade. Look at Acts chapter 2. Olha para Atos capítulo We 2. talk about the power of the Holy Ghost. A gente fala sobre o poder do Espírito We Santo. talk about speaking in tongues. A gente fala sobre falar em línguas. But the Bible says they were unified. Mas a Bíblia diz que eles estavam em unidade. They were together. Eles estavam juntos. Hallelujah. The Bible says in the book of Hebrews, A Bíblia fala também no livro de Hebreus. it talks about holiness. Fala sobre santidade. And sometime when we talk about holiness, we talk about the way we dress. E às vezes quando nós falamos sobre santidade, a gente fala sobre a forma que a gente se veste. And that's an expression of holiness. É uma expressão, claro, de But santidade. holiness goes deeper than the way we dress. Mas santidade vai muito mais a fundo da forma que nós nos vestimos. Hebrews says holiness is when you follow peace with everybody. Em Hebreus fala que santidade é quando você persegue a paz com todos. If you want to know how holy you are, Se você quer saber quão santo você é, ask yourself how well do you get along with everybody. se pergunte o quão bem você se dá com todos.
If you speak in tongues but don't speak Portuguese to me, that's not holiness. Se você fala em línguas, mas não fala português comigo, isso não é santidade. Hallelujah. If you're dancing but you walking past me and not speaking, that's not holiness. Se você dança, mas você passa direto por mim sem falar comigo, isso não é santidade. You ready? Será que você está pronto? If you are nice to everybody in church, Se você é legal com todo mundo na igreja, but you're not speaking to your spouse at home, that's not holiness. mas você não está falando com o seu cônjuge em casa, isso não é santidade. Hallelujah. Somebody shout holiness. Alguém grite aí, santidade. So he's telling them you must maintain unity Aqui ele está falando para eles, vocês precisam manter a unidade. because revival rides on the wind of unity. Porque o avivamento ele vem na onda da unidade, no sopro da unidade. Amen. Amém. If you want to see God move, let's be together with one accord. Se você quer ver o movimento, o mover de Deus, a gente precisa estar junto num único acorde. Yeah, Apostle Paul even goes to the extent to call two people's names. O apóstolo Paulo, ele vai e menciona o nome de duas pessoas. He doesn't just say church be unified. Ele não fala apenas igrejas sejam He unidos, writes the names of two women that need to come together. mas ele escreve o nome de duas mulheres que precisam se entender. And I believe in holy confrontation. E eu creio na santa confrontação. We need to stop talking around things. A gente precisa parar de falar sobre as coisas We need to go to the person. e ir direto para a pessoa. Stop talking about the person Pare de falar sobre a and pessoa go straight to the e person. vá direto na pessoa. Call the name. Chame esse, fale o nome. If you want to deal with the issue, you got to deal with the root. Se você quer lidar com o problema, você precisa primeiro lidar com a raiz do problema. Vamos, igreja. Bora, igreja. Hallelujah. Call the names. Fale o nome, especifique o nome. Call the names. Especifique o nome. Don't write something on Facebook. Não fique escrevendo coisas no Facebook. Call the person. Especifique o nome, ligue para a pessoa. Because unity is important to God. Porque a unidade ela é importante para Deus. Because we are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. And if my right leg and my left leg is not in agreement, I'm not going anywhere. E se a minha perna direita e a minha perna esquerda elas não estão em concordância, eu não vou chegar em lugar nenhum. You hear me? We got to be on one accord. A gente precisa estar em um único acorde. This is 2026. Nós estamos em 2026. Husbands and wives, you need to have some conversations Maridos e mulheres, vocês precisam ter algumas conversas. so we can have the same vision, Para que nós tenhamos a mesma so visão. we can have the same idea. Para que nós tenhamos as mesmas ideias. How can two walk together unless they agree? Como que duas pessoas podem andar juntas se elas não concordam uma com a outra? Praise team, we got to have a conversation. Praise Team, a gente precisa ter uma conversa. Musicians, we got to have a conversation. Músicos, a gente precisa ter uma conversa. Come on. Greeters, we got to have a conversation. Vamos, ushers, a gente precisa ter uma Women's conversa. ministry, we got to have a conversation. Mulheres, a gente precisa ter uma conversa. And when we have the conversation, E a gente precisa ter a conversa. don't say some people are saying. Quando a gente tiver a conversa, não fale, And don't algumas say pessoas estão they dizendo. said. Não fale, eles disseram. Call the names. Mas especifique os nomes. Hallelujah. The bishop is home. O bispo está em casa. Hallelujah. O bispo está em casa. Unity is important to God. Unidade é importante para Deus. The Bible says the children of Israel are going to the promised land. A Bíblia fala que os filhos de Israel estavam entrando na terra prometida. But Miriam and Aaron was speaking against Moses. Mas Miriam e Arão, eles estavam falando contra Moisés. And God rebuked them. E o Senhor repreendeu os dois. And put leprosy on Miriam. E colocou lepra sobre Miriam. That doesn't seem fair. Gabi, talvez não seja He didn't put leprosy on Aaron. justo. Ele colocou só na Miriam e não He no Arão. just put it on Miriam. Colocou só na Miriam. Both of them were guilty, Os dois eram culpados. but one of them started it. Mas um deles começou. Miriam got put outside of the camp. Miriam ela foi colocada para fora do acampamento. And the Bible did not say, and the people kept going to the promised land. E a Bíblia não fala que as pessoas continuaram andando em direção à terra The prometida. Bible says everyone stopped. A Bíblia fala que todo mundo parou. They did not move until Miriam was reconciled. Ninguém se moveu enquanto Miriam não se reconciliou. I want you to look at the person beside you, tell them we need you. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale, eu preciso de We você. need you to get in line. Eu preciso que você se alinhe. We need you to be Eu unified. preciso que você esteja em união. We are going somewhere. Nós estamos indo para algum You are lugar. important to the
mission. Você tem uma missão a You are fazer. important to the Você é assignment. importante para essa missão. Every soldier counts. Todo um soldado conta. Hallelujah. All right, let me get back to Philippians. Mas deixa eu chapter voltar 4. aqui para Filipenses capítulo He 4. said, address the women. Ele está aqui endereçando esse Address those two assunto sisters. a essas duas irmãs. They are important, Elas são importantes, but they're having disagreements. mas elas têm algumas discordâncias. And so Apostle Paul challenges them. Então o apóstolo Paulo, ele desafia elas. Then he tells them to experience God's peace. Então ele fala para elas terem a experiência da paz de Deus. Experience God's peace. Tenha a experiência da Not paz de just any Deus. kind of peace, God's peace. Não apenas não é qualquer tipo de paz, mas é a paz de Jesus Deus. says, I give you my peace. Jesus fala, eu dou a vocês a minha paz. I don't just give you peace, I give you my peace. Eu não te dou apenas paz, mas eu te dou a minha paz. Now my question to you is, what does God's peace look like? A minha pergunta para você é, qual que é a aparência da What paz does de Deus? God's peace feel like? Como que é o sentimento da paz de Deus? Well, I'm going to give you an answer. Mas eu vou dar uma resposta I'm então. going to answer the question with the question. Eu vou te dar uma resposta para essa pergunta com uma outra pergunta. What is God worried about? Com o que Deus se preocupa? That's the kind of peace God wants you to have. Esse é o tipo de paz que Deus quer que você tenha. Where you're not worried about anything. Quando você não está preocupado com nada. You know how everything is going to end. Você sabe como tudo vai You acabar. know it's going to work out. Você sabe que vai dar certo. You know things are going to come Você together. sabe que as coisas vão God says, cooperar. that's the kind of peace I want you to have. Deus fala que esse é o tipo de paz que eu quero que você tenha. Now y'all know the scripture in the Bible where Jesus is in the storm with the disciples. Vocês todos conhecem as escrituras quando Jesus está na tempestade com os discípulos. You know that Vocês scripture. conhecem Right? essas escrituras? While the storm was going on, where was Jesus? Enquanto a tempestade estava acontecendo, onde que Jesus estava? Dormir. Sleeping. He was asleep. Ele estava dormindo. And the disciples thought Jesus was being negligent. Os discípulos inclusive pensaram que Jesus estava sendo negligente. Hallelujah. Obrigado. They thought he didn't care about them. Eles pensaram que ele não estava preocupado com eles. It's not that he didn't care about them. Não é que eles não queria cuidar deles, He had peace. mas ele tinha paz. Don't let people make you feel guilty because you have peace. Não permita com que as pessoas façam que vocês se sintam culpados por não ter paz. Don't let their storm be your storm. Não permita com que a tempestade deles seja a sua tempestade. Don't let their stress be your stress. Não permita o estresse deles ser o seu estresse. Hallelujah. How can Jesus sleep in a storm? Como que Jesus pode dormir durante uma tempestade? Because there was no storm in Jesus. É porque não tinha tempestade em Jesus. Come on, everybody shout with a loud voice, there is no storm in Não, me. grite aí com a sua voz. Não tem tempestade em mim. Come on, there is no storm in me. Grite, não tem Come on, tempestade lay em hands mim. on yourself. There is no storm in Você me. precisa dizer isso. Não há tempestade em mim. Some of you, Alguns de vocês, when you look at your bed in the morning, quando vocês olham para sua cama nas you manhãs, know that there's a storm in you. você sabe que tem uma tempestade em você. Look, all your sheets are off your bed. Você vê que todos os seus lençóis estão fora da sua You were cama. wrestling all night. Você estava lutando a noite toda. But Paul says to them, I want you to experience God's peace. Mas Paulo fala para elas, eu quero que vocês tenham a experiência da paz de Deus. Number 3, Número 3, he says, practice contentment. ele fala para praticar o contentamento. Now, Paul says, I know how to be in a high place and I know how to be in a low place. Paulo fala, eu sei como é estar num lugar alto e eu sei como é estar nos lugares baixos. He says, I know what it is to have a lot of money and I know what it is to have no money. Ele fala, eu sei o que é ter muito dinheiro, mas eu também sei o que é não ter nenhum dinheiro. He says, no matter the circumstance, I've learned how to be content. Ele diz que não importa a circunstância, mas eu aprendi a ser contente, estar It contente. doesn't mean I'm satisfied. Não significa que eu estou satisfeito. It doesn't mean I don't want things to change. Não significa que eu não quero que as coisas não mudem. But I've learned how to rest in where God has me. Mas eu aprendi a descansar naquilo que o Senhor tem para mim. Some of you need to ask God for contentment. Alguns de vocês precisam pedir contentamento ao Senhor. Someone who is not content will spend all of their money Alguém que não está contente vai gastar todo o seu dinheiro and still not be satisfied. e ainda assim não se sentir satisfeito. When you're not content, Quando você não está contente, you keep changing your status. você fica mudando o seu status. Single people want to be married. Pessoas solteiras querem casar. Then when they get married, they want to be single. Aí quando casam, querem ficar solteiros. Hallelujah.
content. Contentes? You get a car. Você And you're compra um so, carro. and you're so thankful Você é muito grato por isso. until you see somebody else's car. Até que você vê o carro de outra pessoa. You prayed for the job. Você orou por aquele trabalho. Lord, please give me this job. Senhor, por favor, me dê esse trabalho. Now you're complaining about the Mas agora job. você está reclamando do seu trabalho. Your problem is not the size of your house. O problema não é o tamanho da sua casa. Your problem is the size of your gratitude. O problema é o tamanho da sua gratidão. Hallelujah. Hallelujah. He says, see, we read Philippians chapter 4, verse 13. Nós, quando lemos, geralmente a gente lê Filipenses He 4:13, said, I can do all things through Christ that strengthens me. que diz que a gente pode fazer todas as coisas através de Cristo, And né? we like that verse. E a gente gosta desse versículo. And we use that verse when we're running a marathon. E a gente usa esse versículo, inclusive, quando a gente está correndo numa maratona. I can do all things through Christ. Eu posso fazer todas as coisas através de And that Cristo. sounds good. E isso é legal. But that verse was not about accomplishing a great goal. Mas esse versículo não é sobre você conquistar um objetivo grande. That verse was dealing with contentment. Esse versículo é sobre você lidar com It contentamento. was saying no matter what season I'm in, É dizendo, não importa qual tempo que eu esteja, I can handle the eu situation. consigo lidar com essas situações. I'm not going to complain. Eu não vou reclamar. If I'm high, Se eu estiver no topo, I'm good. eu tô bem. If I'm in a low place, Mas se eu estiver lá no I'm fundo good. do poço, eu também tô bem. because seasons don't last forever. Porque as estações, elas não duram para sempre. Hallelujah. All right, let me finish. Let me finish. Deixa eu Let me finish. finalizar aqui, deixa eu finalizar. Come on, note takers. I want you to write this down. Vocês estão tomando notas, eu quero que vocês escrevam isso He aqui. Ó. challenges them to pray with thanksgiving. Ele desafia elas a orarem com ação de graças. Psalm 100 says for us to enter into his gates with thanksgiving. O Salmo 100 diz para nós entrarmos pelo portão dele com ações de graça. This is how we should pray. É dessa forma que nós deveríamos orar. When you go into prayer, don't start asking God for a whole lot of Quando things. você for orar, não começa pedindo muitas coisas ao Senhor. Good morning, Jesus. Bom dia, Jesus. Bless me at my job. Me abençoa no meu trabalho. Give me a promotion. Me dê uma promoção. Help my children in school. Ajude meus filhos na Good escola. morning, Jesus. Bom dia, Jesus. I need a financial blessing. Eu preciso de uma bênção financeira. My neck is hurting. O meu pescoço está doendo. How would you feel if the only time someone spoke to you, they wanted something from you? Como que você se sentiria se todas as vezes que falassem com você sempre era para pedir alguma coisa? You know people like that. Você conhece pessoas dessa forma? They'll be like, hello, friend. Oi, meu amigo. How are you doing? Como que você tá? What do you want? O que você quer? And that's how some of us pray. Dessa forma a gente ora, alguns de nós oramos, né? Before you ask God for anything, Antes de você pedir qualquer coisa ao Senhor, start thanking God for everything. comece agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Thank you for waking me up this morning. Obrigado por me acordar nesta manhã. Thank you for the strength in my legs. Obrigado pela força nas minhas pernas. Thank you that I got my right mind. Obrigado porque eu tô com uma mente sã. Thank you for keeping me safe at Obrigado night. por me manter seguro durante a Thank noite. you for my children. Obrigado pelos meus filhos. Thank you for my job. Obrigado pelo meu trabalho. See, gratitude should introduce your prayers. Gratidão, ela deveria começar as suas So he says, orações. pray with thanksgiving. Aqui ele diz, ore com ação de graças. Okay, now I'm at my point now. E eu quero agora fazer o meu ponto. Then he tells them to rejoice. Ele fala para elas, se alegrem. He commands them to rejoice. Ele comanda, dá uma ordem a elas para se alegrarem. I choose joy. E escolher a alegria. Joy is not an emotion. Alegria não é uma emoção. Joy is an act of faith. A alegria é um ato de fé. Now, I'm preaching this message for a reason. Eu estou pregando essa mensagem por um motivo. Too many Christians are on a roller coaster ride. Muitos cristãos eles estão numa montanha russa. You in church today Você está na igreja hoje, and you're singing about God's está faithfulness. cantando sobre a fidelidade do Senhor. Ele pode He's able. until tomorrow. Até amanhã, até o dia seguinte. And then all of a sudden, E aí de repente, you fall into this valley of an abyss of depression. você cai nesse abismo de depressão. What happened to your joy? O que aconteceu com a sua alegria? Hallelujah. Joy is not an emotion. Alegria não é uma emoção. Joy is an act of faith. Alegria é um ato de fé. Do you believe what you're singing? Você crê naquilo que você canta? Do you believe what you're clapping Você about? crê naquilo que você bate palma? People who have joy As pessoas que têm alegria are people who have faith in Jesus. são pessoas que têm fé em Jesus. Glory be to God. Glória a Deus. My joy is not connected to my situation. A minha alegria não está conectada à minha My joy is situação. connected to my Jesus. A minha alegria está conectada ao meu Jesus. Situations
change. As situações mudam. But Jesus is the same yesterday. Mas Jesus, ele é o mesmo ontem. Jesus is the same today. Jesus é o mesmo hoje. And Jesus will be the same E tomorrow. Jesus vai ser o mesmo amanhã. Rejoice. Se alegre. Choose joy. Escolha a alegria. Your joy is a choice. A alegria, a sua alegria, ela é um regozijo. Ela é uma escolha, desculpa. So many of you are allowing your situation Muitos de vocês estão permitindo com que a sua to situação dictate your emotions. ditem as suas emoções. Your feelings are real. Os seus sentimentos, eles são verdadeiros. I'm not here to dismiss your feelings. Não estou aqui para dispensar os seus sentimentos. Your feelings are real, Os seus sentimentos são reais, but your feelings are not always right. mas nem sempre os seus sentimentos eles estão corretos. The disciples felt like Jesus didn't care, Os discípulos, eles acharam que Jesus ele não se but importava. that wasn't the truth. Mas essa não era a verdade. This is why you cannot depend on your feelings. É por isso que você não pode depender nos seus Do sentimentos. not trust your feelings. Não confie nos seus sentimentos. Trust Jesus. Confie em Jesus. Trust Jesus. Confie em Jesus. Your feelings will tell you you have nobody. Os seus sentimentos vão Your falar que você não feelings tem will tell ninguém. you that you are by yourself. Eles vão falar que você está sozinho. But what is the truth? Mas qual que é a verdade? Jesus says, I will be with you always, Jesus ele fala, eu vou estar sempre even to contigo. the end of the world. Até o final dos confins da Your terra. feelings will tell you that you are a failure. Os seus sentimentos vão falar que você é uma falha, um Your erro. feelings will tell you that the enemy is going to overtake you. Eles vão falar que o inimigo ele vai se apoderar de But você. what is the truth? Mas qual que é a verdade? No weapon that's formed against you shall prosper. Nenhuma arma formada contra ti No weapon prosperará. that's formed against you shall prosper. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. How can you rejoice? Como que você pode então regozijar? It's when you know the truth. É quando você conhece a verdade. Tell somebody, I choose joy. Fale para a pessoa do seu lado, eu escolho a alegria. I could be sad. Eu posso estar triste, It's not going to pay my bills. mas isso não vai pagar minhas I contas. choose joy. Eu escolho alegria. Complaining will not change your situation. Reclamar não vai mudar a situação. Listen to me. Escute, If you change your language, se você mudar a sua linguagem, you can change your future. você pode mudar o seu futuro. I'm going to say it again. Eu vou falar mais uma vez. If you change your Se language, você muda a sua you can linguagem, change your future. você pode mudar o seu futuro. Where is life? Onde que está a vida? Where is death? Onde está a morte? Life and death Morte e vida is in the power of your tongue. está no poder da sua língua. What are you speaking over your O que life? que você tem ministrado sobre a sua vida? You keep talking about what everybody else said about Você you. fica falando sobre tudo aquilo que as pessoas estão dizendo sobre What are você. you saying Mas about o que you? você está falando sobre você? Hallelujah. Glory. Listen to me. Me escute. When God created us, He created us in His image and in His likeness. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. That's not about just having a nose and ears. Isso não tem a ver com apenas ter um nariz ou ouvido. We are made in the likeness of God. Nós somos feitos à semelhança de Deus. We are made like God. Nós somos feitos como Deus. And when God created the world, E quando Deus criou o mundo, God created the world. como que o Senhor criou o mundo? I'm going to ask you again. Vou te perguntar de How novo. did God create the world? Como que Deus criou o mundo? He did not create the world with His hands. Ele não criou o mundo com as suas mãos. He created the world with His voice. Ele criou o mundo com a sua voz. The world you're living in, Então aquilo que você está the vivendo world that you will create é o mundo que você tem with the criado. words that come out of your mouth. São as palavras que saem da sua boca. I choose joy. Eu escolho alegria. I choose joy. Eu escolho alegria. Adadabahasaya. Glory be to God. He told them to rejoice. Ele fala para elas, se alegrem. It's a decision, É uma decisão, not a reaction. não uma reação. It's a É decision, uma decisão, not a reaction. não uma reação. That means I already know what I'm going to do tomorrow. Significa que eu já sei aquilo que eu vou fazer amanhã. On Sunday night, Domingo à noite, if you are a successful se person, você for uma pessoa de sucesso, you make plans for Monday. você faz os seus planos para segunda-feira. You lay out what you're going to wear for work the next Você day. coloca ali na sua frente tudo aquilo que você precisa fazer no dia seguinte. In the same way, Da mesma forma,
I not only know what I'm going to wear, Eu não apenas sei o que eu vou vestir, I also know what I'm going to choose. mas eu sei o que eu vou escolher também. Monday morning, Então na segunda de manhã, I'm going to choose joy. eu vou escolher alegria. I don't care what happens at my job. Não importa o que aconteça no meu I've trabalho, already made a eu decision. já tomei uma decisão. They can be angry. Eles podem estar nervosos, They can have an eles attitude. podem estar me tratando de uma forma ruim, But as for me, mas o que diz respeito a I mim, choose joy. eu escolho It's alegria. my decision. É a minha decisão. It's my decision. É a minha decisão. It's my decision. É a minha decisão. It's not a reaction. Não é uma reação, It's a é decision. uma decisão. See, this is what I'm telling you. É isso que eu tô falando para você. If you're going, I want to speak to all the church leaders. Eu quero falar aqui com todos os líderes da If igreja. you're a leader in this church, raise your hand. Se você é líder aqui na igreja, levante sua mão. All right. Thank you. You can put your hand down. Obrigado, pode baixar sua mão. If you're a church leader, Se você é um líder da igreja, before you can lead people, antes de você poder liderar as pessoas, you got to first lead yourself. você precisa liderar a você mesmo primeiro. You can't be a leader if you're emotionally unstable. Você não pode liderar pessoas se você é instável emocionalmente. Someone who is emotionally unstable is someone who can't be trusted. Alguém que é instável emocionalmente é alguém que não pode ser confiado. Who wants to follow somebody who's up and down? Quem é que quer seguir alguém que uma hora está em cima, uma hora está embaixo? I tell the men in our church all the time. Eu falo para os homens da nossa igreja sempre. We get nervous like other people get nervous. A gente fica enfurecido como qualquer pessoa fica enfurecido. Men, we have fears just like the women have fears. Homens têm medo como mulheres também têm medo. But when you're the head of your house, you can't respond like everybody else in your Mas quando house. você é o cabeça da sua casa, você não pode responder como todo mundo da sua casa. If a hurricane is coming to your house Se um tornado está vindo para a sua casa and the kids start screaming e as crianças começam a gritar and the wife starts crying, e a sua esposa começa a chorar, we don't expect you to start screaming. a gente não espera que você também comece a gritar. Somebody has to be sober. Alguém precisa se manter sóbrio. Somebody has to believe God. Alguém precisa crer em Somebody Deus. has to make a decision. Alguém precisa tomar uma decisão. Hallelujah. It's a decision. É uma decisão. You can't be ran by your emotions. Você não pode ser guiado pelas suas You gotta be emoções. ruled by the Holy Ghost. Você precisa ser governado pelo Espírito Glory be Santo. to God. Glória a Deus. And I know some people don't understand our culture. E eu sei que nem todo mundo entende a nossa They don't cultura. understand Ramp Church São Não Paulo. entendem a Ramp Church São Paulo. Because they dance every church service. Porque eles dançam todo culto. Now, is that real? Mas aí eles se perguntam, mas será que Is isso é that the verdade? Holy Spirit? Será que esse é o Espírito Santo? Hallelujah. Do they feel the Holy Ghost? Será que eles sentem mesmo o Espírito When they up Santo? there dancing, do they feel the Holy Ghost? Quando eles estão dançando, será que eles sentem o Espírito I'm Santo? going to give you the answer. Eu vou te dar a resposta. Put it on the video. Coloca esse vídeo. I want you to record this answer. Eu quero que você, ou melhor, grava essa resposta aqui que eu vou te dar. Do I always feel the Holy Ghost when I dance? Eu sei, será que eu sinto sempre o Espírito Santo quando eu estou dançando? No. Não. Do I always feel the Holy Spirit when I'm lifting my hands? Será que eu sempre sinto o Espírito Santo quando eu estou levantando as minhas mãos? No. Não. I don't always feel it. Nem sempre eu sinto. I don't always feel like singing. Nem sempre eu sinto vontade I de don't cantar. always feel like preaching. Nem sempre eu quero pregar. I don't always feel like forgiving people. Nem sempre eu sinto vontade de perdoar pessoas. But it's a decision. Mas é uma decisão. I can't wait to feel it. Eu não preciso esperar para sentir. Doing the right thing is always the right thing. Fazer a coisa certa sempre é fazer a coisa certa. David says, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all A Bíblia times. diz, eu vou bendizer ao Senhor todo o tempo. David says, I will bless the Lord at all times. Davi diz, eu vou bendizer ao Senhor a todo o tempo. So yes, Então sim, I already knew what I was going to do before I got here. eu já sabia aquilo que eu faria antes mesmo de eu chegar aqui. It's premeditated. Foi premeditado. I said I'm going to praise God Eu when I disse, eu get vou to church. louvar ao Senhor quando eu chegar na He igreja. kept me all week long. Ele me manteve seguro toda He semana. provided for me all week Ele long. proveu para mim nessa semana. He doesn't need to do anything else for me Ele não precisa fazer mais nada para in mim. order for me to praise Him. E para que eu possa louvá-lo. I'll lift my hands because He's good. Eu levanto as minhas mãos porque Ele é bom. I shout because He's Eu good. grito porque Ele é bom. Dance because He's Eu good. danço porque Ele é bom. Come on! Vamos, Somebody praise Him. Alguém aqui louve a Ele. Somebody give Him glory. Alguém dê o louvor a Ele. Somebody give Him Alguém praise. dê o louvor a Ele. Somebody make a
a decision. Alguém aqui tome uma decisão. Somebody make a decision. Alguém tome uma decisão. Somebody make a decision. Alguém precisa tomar uma decisão. I choose joy. Eu escolho alegria. I choose joy. Eu escolho alegria. I choose joy. Eu escolho alegria. Sick in my body. No meu coração. I choose joy. Mesmo que eu esteja doente no meu corpo. Financial problem. Ainda que eu passe por problemas But I financeiros. choose joy. Eu escolho alegria. Hey. You know the whole shot. I choose joy. Eu escolho alegria. Joy A alegria is a weapon of warfare. é uma arma de combate. It's a weapon against the enemy. É uma arma contra o inimigo. This is why the enemy wants to attack your joy. É por isso que o inimigo quer atacar a sua alegria. Because it's a weapon against the enemy. Porque é uma arma contra o inimigo. When the people of your job have tried to assassinate your character, Quando as pessoas no seu trabalho tentaram assassinar o seu caráter, when they tried to destroy you, quando eles tentaram te destruir, and you come to work every morning, e você vem trabalhar todas as manhãs. bom dia, Bom dia. Deus abençoe. God bless you. It's a weapon against the enemy. Essa é uma arma contra o Hallelujah. inimigo. The joy of the Lord is my strength. A alegria do Senhor é a minha força. People are wondering, how are you so successful? As pessoas podem perguntar como que você tem tanto sucesso. People think you're really strong. As pessoas acham que você é forte, You're not that strong. mas você não é tão forte Come on, assim. be honest. Seja honesto You're comigo. not that strong. Você não é tão forte It's assim. Jesus. É Jesus. It's Jesus. É Jesus. It's Jesus. É Jesus. It's Jesus. É Jesus. You would have lost your mind last year. Você teria perdido a sua mente no ano passado. It was Jesus that kept you together. Foi Jesus que te manteve são. It's warfare. It's warfare. That's uma why arma. the devil don't want you to have joy. Essa é uma batalha, é por isso que o inimigo não quer que você tenha alegria. Because every time you show up with the joy of the Lord, Porque todas as vezes que você está certo com a alegria begins to tear down the enemy's do Senhor, ele começa a destruir aquilo que o inimigo fez contra a sua vida. Eu escolho a alegria. This is my sabbatical month, Esse aqui é o meu mês sabático and my church and my family is very confused right now. e a minha igreja e a minha família eles estão bem confusos agora. Because Pastor Westgate and Pastor Marvin O pastor Westgate e o pastor Marvin, said, I thought you're supposed to be resting and we saw you preaching eles at falaram: São Paulo. eu achei que você ia estar descansando, mas eu vi você pregando no Rapture de São Paulo. I wanted to rest because last year was a hard year for me. Eu queria descansar porque o ano passado foi um ano difícil para mim. Oh, yes. Sim, I'm a prophet of God. eu sou um profeta de Deus. I have the anointing of the Lord on my life. Eu tenho a unção do Senhor sobre a minha vida. But being anointed does not allow you to escape having a human experience. Mas ser ungido não te permite escapar de ter experiências humanas. Just because you are a believer Só porque você é um crente, does not mean you won't have to go through situations. não significa que você não vai precisar passar por situações na sua vida. And I found myself going through some things, one thing after another. E eu me peguei passando por situações umas atrás das outras. Last year was a year of grief for me. O ano passado foi um ano de luto para mim. It was one of my best years, Foi um dos meus melhores anos and it was one of my hardest years e um dos meus piores anos. at the same time. Anos mais difíceis, tudo ao mesmo tempo. At the same time. Ao mesmo tempo. Two things can be true Duas coisas podem ser verdade at the same time. ao mesmo tempo. I'm blessed Eu sou abençoado and it's hard. e também é difícil. Anybody else know what I'm talking about? Alguém sabe o que eu estou falando aqui? God has been good to me. I can't complain. Deus tem sido bom para mim, eu não posso reclamar. I don't want not one more bad thing to happen. Eu não quero que mais nenhuma coisa ruim aconteça. Before you can catch your breath from one thing, something else happens. Antes de você recuperar o seu fôlego, outra coisa já acontece. For some of you in this room, Para alguns de vocês aqui, last year the telephone traumatized you. o ano passado o seu telefone te traumatizou. Even now, if the phone rings at a certain time, you get nervous. Até mesmo atualmente, às vezes você escuta o seu telefone chamar e você fica ansioso, fica nervoso. Yes. I suffered great loss last year. Eu sofri uma perda muito grande no ano passado. What some people don't know is that
When I preached at Holy Convocation, O que algumas pessoas não sabem é que quando eu preguei na Holy Convocation, I had already got a phone call that my grandmother was dead. eu já tinha recebido uma ligação falando que a minha avó tinha She falecido. died in my house in Virginia. Ela morreu na minha casa lá na Virgínia. And my mother was at Holy Convocation with me in Brazil. E a minha mãe estava comigo na Santa Convocação aqui no Brasil. And my mother looked at me and told me I feel like I should go home to be with my mother. A minha mãe olhou para mim e falou assim: filho, eu acho que eu tenho que voltar para casa para estar com a minha mãe. I hate to make one of the hardest decisions of my life. E eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. I put my mother in a car to go to the airport. Eu coloquei a minha mãe num carro para ir para o aeroporto And I did not tell her her mother had died. e eu não tinha falado para ela que a mãe dela tinha falecido. I told my mother, I said, Mother, as soon as you get to Virginia, call me. Eu falei para minha mãe: mãe, assim que você chegar na Virgínia, eu quero que você me ligue. She said, don't worry about it. Ela falou: não precisa You se in preocupar. convocation, I'll be fine. Não, você está na Santa Convocação, tá tranquilo, eu tô bem. I said, call me as soon as you land. Eu falei para ela: me ligue assim que você pousar. She says, you want to be my father? Okay. Ela falou: tá bom, já que você quer ser o meu pai, então tá bom. I knew what time my mother was going to land. Eu sabia qual que era a hora que minha mãe iria pousar. And I knew I had enough time to preach. E eu sabia que eu tinha um tempo suficiente para pregar. I was up preaching in Holy Convocation. I was preaching in Holy Eu estava Convocation. pregando lá na Santa Convocação. And I saw my mother calling me on my phone. E eu estava ali no púlpito e eu vi a minha mãe me ligando no meu telefone. Her plane had landed early. Na verdade, o avião dela pousou um pouco mais cedo. So if you all remember Convocation, Vocês todos lembram da Santa I Convocação, started certo? singing a song in the middle of my sermon. Eu comecei a cantar uma canção no meio do meu sermão. And when they started singing, E quando eles começaram a cantar, I walked off the stage eu saí do palco and called my mother e eu liguei para minha mãe. and told her E eu falei para that her ela mother had died. que a mãe dela tinha falecido. After that phone call, Depois daquela ligação, I went back inside of the convocation. eu voltei para a convocação. I picked up the microphone Eu peguei o microfone and I kept e preaching. eu continuei pregando. While I was here in Brazil, Enquanto eu estava aqui no Brasil, I had to plan my grandmother's funeral. eu tive que planejar o funeral da minha avó. Elder Maurice from the Ramp Church, he says, I'll do it for you. O Elder Maurice da Ramp Church falou: não, deixa que eu faço para o senhor. Whatever you need, I'll take care of it. Ele falou: aquilo que o senhor precisar, pode deixar que eu tomo conta. And a month after that funeral, E depois de um mês do funeral, I was standing in the hospital eu estava ali no hospital and he had died. e ele morreu. I didn't even know how to call his family. Eu não sabia nem como ligar para a família dele. The doctor gave me his cell phone, O médico me deu o telefone dele, but it was locked and I couldn't get in it. mas estava travado, eu não conseguia entrar. And all of a sudden the phone rang. E de repente o telefone chama, toca. I answered the phone. Eu atendi a ligação. It was his brother. Era o irmão dele. I had to tell his brother, Eu precisei falar pro irmão dele: your brother is gone. o seu irmão morreu. He says, my mother died 1 year ago today. Ele falou: a minha mãe morreu exatamente há 1 ano atrás, hoje. I'm not preaching this message because my life is perfect. Eu não estou pregando essa mensagem porque a minha vida é perfeita. I'm preaching this message Eu estou pregando essa mensagem because joy is the way I survive. porque a alegria é a forma como eu sobrevivo. I chose joy every day. Eu escolhi a alegria todos os dias. I made a decision not to die when my grandmother died. Eu tomei a decisão de não morrer quando a minha avó morreu. I want to tell somebody who's gone through divorce. Eu quero falar para alguém que está passando pelo divórcio: You don't have to die where your marriage died. você não precisa morrer onde o seu casamento morreu. I want to talk to somebody who did not finish college. Eu quero falar para alguém aqui que não finalizou a faculdade. You don't have to die where your college career died. Você não precisa morrer onde a sua carreira da faculdade morreu. Choose joy. Escolha a alegria. Choose joy. Escolha a alegria. So what did we do at the funeral? Então o que nós fizemos no funeral? We did exactly what we did when we left Holy Convocation. Nós fizemos exatamente aquilo que nós fizemos quando saímos da Santa Convocação. At the Holy Convocation, over at the Hyatt Hotel, Na Santa Convocação estávamos lá no Hotel Hyatt. we were how? So when we got to my grandmother's funeral, A gente estava dançando e quando a gente chegou no funeral da minha avó, my family, we got together a minha família se reuniu. and we stood in front of the coffin A gente estava ali na frente do caixão. and
I looked toward God. Eu olhei, I said, this does not change my mind about you. eu olhei em direção ao Senhor e eu falei, isso não muda a minha mente em You are relação ao Senhor. still faithful. O Senhor ainda é fiel. What is your decision? Qual que é a sua How decisão? are you going to respond to your Como decision? você vai responder a sua decisão? I choose joy. Eu escolho a alegria. I choose joy. Eu escolho alegria. I choose joy. Eu escolho alegria. The Bible says man should not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. I pray that something was spoken in this message today. It spoke to your heart and spoke to your spirit. It was not by accident that you landed on this video. May it be an expression that God is mindful of you. He sees, He knows, and He cares. I want you to stay connected. There are social media pages where you can like and follow, and you can stay connected to what we're doing and where we're going to be. And also, if you want to continue to get these messages, make sure you subscribe to our YouTube channel. It's free of charge. All it costs is an open heart and an open spirit. If you feel led to sow into our ministry, to connect and sow into what we're doing domestically and internationally, there are ways to give. And remember, when you sow, that seed may leave your hand, but it will never leave your life. This is Bishop Younger saying, I know what it feels like to want to stop and want to quit. But whatever you do, don't stop here. Keep going.